Olá, queridos alunos, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e com seus familiares. Teremos agora a nossa aula de matemática, a primeira da segunda unidade. Vamos lá. Dê uma pausa e pegue o livro de vocês, tá certo? E aí, como é que vocês estão? Tô morrendo de saudades. Se eu fechar meus olhos, eu posso enxergar com o coração o rostinho de cada um de vocês. Hoje nós veremos os múltiplos. Vocês vão abrir os livros de vocês nas páginas 58 e vão responder até a 61, depois da explicação, tá certo? Vamos lá. Os múltiplos de um número inteiro qualquer, ou seja, quando eu digo inteiro, de 1 em diante, são dados pela multiplicação desse número por todos os números inteiros, ou seja, por qualquer um outro número. Os resultados dessa multiplicação são os múltiplos desse número x, ou seja, esse número x, esse x se refere aí a qualquer número. Ou seja, se eu pegar um número x, vamos dar o exemplo, um número 5, e multiplicar por 4, 5 vezes 4, nós vamos achar 20. Então, 20 é o múltiplo de 5. Por quê? Porque multiplicando 5 por 4, eu achei 20. Entenderam? Múltiplo. Lembra o quê? Lembra multiplicar. Lembra multiplicação. Então, quando a gente pega qualquer um número e multiplica por vários outros números inteiros, nós temos um conjunto de múltiplos de um número. Vejamos a seguir. Exemplo: o conjunto dos múltiplos de 4 são 4 vezes 0, quinto ano, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aí vocês vão guardando o resultado. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim sucessivamente. Como é que nós representamos esses resultados dos múltiplos de 4 que nós encontramos? Vamos lá? Olha aqui, ó. Múltiplos de 4. Abre chaves e eu coloco 0,4, 8, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10, 40. E eu botei reticências porque o conjunto dos múltiplos de um número, ele é infinito, ou seja, ele não se acaba. Quanto mais a gente multiplicar, mais nós acharemos múltiplos para esse conjunto. 4 vezes 11, 48. E assim sucessivamente. Temos aqui embaixo um outro exemplo, o conjunto dos múltiplos de 7, que é quem abre chaves e separa, ó, sai multiplicando, separando por vírgula. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49.
7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. E assim sucessivamente. Eu poderia passar o tempo todo aqui multiplicando. Então, para eu achar o conjunto dos múltiplos de um número qualquer, é só eu multiplicar por 0, por 1, por 2, pelos números naturais? Sim, com certeza. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quais são os múltiplos de 4 maiores que 12 e menores que 40? Olhem o que a Pró perguntou. Quais são os múltiplos de 4 maiores que 12 e menores que 40? Quem são eles? Depois que vocês fizerem a tabelinha e que acharem, vocês vão colocar, ó, maiores que 12 e menores que 40. Quem são? 16, 20, 24, 28, 32 e 36. São os múltiplos de 4 maiores que 12 e menores que 40. Se eu perguntar para vocês quais são os múltiplos de 7 que estão entre 28 e 49, aí vocês fazem a tabelinha de vocês de multiplicação, acham o conjunto dos múltiplos e vão me dizer quais são os múltiplos de 7 que estão entre 28 e 49. Quem é que está entre 28 e 49? 35 e 42. Entenderam? Ou seja, nem o 28, nem o 49 entra. Por quê? Porque eu estou pedindo os múltiplos de 7 que estão entre 28 e 49. Aí são quem? 28 e 35. Não é fácil? Exercitem fazendo as tarefinhas das páginas 58 até 61. Na próxima aula de matemática, nós iremos corrigir. Vamos adiante. Nas páginas 62 e 63, vocês também terão atividades desse nosso assunto aí, que são as pirâmides e suas planificações. Ou seja, planificações vem de plano. Plano é onde a gente pisa, onde a gente constrói as nossas casas, não é? Então, vamos ver o plano dessa pirâmide de base quadrada. Olha para isso. Vocês viram que a pirâmide de base quadrada embaixo, nós logo enxergamos um quadrado. Tá vendo que a Pró está destacando aí o quadrado? Então, a pirâmide de base quadrada tem como base um quadrado. E quantos vértices tem essa base? Vértices é o encontro das retas. Ó, a base, eu só quero saber a base. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos. Não é isso? Agora, se eu perguntar para vocês quantos vértices tem a pirâmide toda, não só a base, aí terão 5, terá 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu contei com os 4 da base e mais um do topo da pirâmide. Então, a pirâmide de base quadrada tem um quadrado no plano onde ela fica sustentada. Seguiremos para a próxima pirâmide. Pirâmide de base triangular. Agora vocês enxergam um triângulo. Vocês observaram, vou voltar aqui na pirâmide de base quadrada, que mesmo tendo como base um quadrado, a pirâmide de base quadrada, ela possui 3 faces, 1, 2 e a de lá de trás, 3. 3 faces, ou seja, as pirâmides, elas possuem 3 faces, mas a base delas podem mudar. Pode ser quadrada, como essa primeira, pode ser triangular. Se eu perguntar para vocês quantos vértices possui essa pirâmide, 1, 2, 3, 4. Mas se eu perguntar
Quantos vértices possui a base de uma pirâmide triangular? Aí vocês vão me dizer 1, 2, 3. Só 3, tá vendo? Só houve 3 encontros de retas aí. Agora, a pirâmide de base pentagonal. As faces dessas pirâmides são sempre triangulares, como a Pró falou. A gente olha para uma pirâmide e a gente lembra logo de um triângulo, não é? Só que essa pirâmide que nós estamos vendo agora, que vocês estão vendo, ela possui como base um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ela possui uma base pentagonal. Na base, ela possui 5 vértices, com mais um aqui do topo da pirâmide, 6 vértices, tá certo? Se eu perguntar para vocês, aí no livro vai ter quantos vértices possuem a pirâmide de base pentagonal. Aí vocês vêm e contam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. A base. Mas a pirâmide em si, 6 vértices. Tá certo? Sempre um a mais. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.